Saúdo também a quem nos assiste lá em casa. É bom estarmos juntos à volta de coisas eternas. E a palavra de Deus tem coisas que duram para sempre. E são estas coisas que queremos aprender a cada domingo. Então, Romanos 3, a leitura vai iniciar no verso 9. O texto diz assim: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhum homem será justificado diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, que tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? A das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Amém? Fiquemos em oração um bocadinho, irmãos. Senhor, queremos te ouvir e aprender contigo. Esta é a tua palavra, que inspiraste ao teu servo Paulo. Há tanto tempo, ó Deus, a uma distância tão grande de Paulo para conosco. Mas queremos, Senhor, que a tua palavra tem verdades que duram para sempre. E são estas que estamos à procura neste texto, Senhor. Guia este tempo e guia a nossa aprendizagem. No nome de Jesus. Amém. Então, achei importante hoje falar sobre este texto, porque poderíamos dizer que o que está neste texto é a base da fé cristã. Podíamos dizer que aquilo que está neste texto, se o compreendermos, vamos perceber porque é que hoje nós somos chamados filhos de Deus, porque é que hoje nós somos família de Deus e temos este grau de intimidade e de ligação mesmo. Não é só uma intimidade emocional, mas uma ligação de filiação mesmo com Deus, que nós recebemos através do que este texto explica aqui. E é importante pensar sobre isso também por outra razão. É que por vezes nós avançamos tanto com diferentes ensinamentos e esquecemos os ensinamentos fundamentais. E por vezes é essencial voltar aos ensinamentos fundamentais, porque é aí que está a base e a raiz da nossa fé e da nossa caminhada com Deus.
Hoje é dia de celebração da ceia também. E então estes ensinamentos que vamos receber aqui desta passagem vêm mesmo a calhar, porque a ceia tem tudo a ver com isto que nós vamos aprender aqui. E vamos perceber porque é que há tanta ênfase na ceia, porque é que há tanta ênfase na ideia do sangue de Jesus e tudo isso, da morte, da ressurreição. Acho que ficaremos a perceber isso um pouco mais depois desta mensagem. Então o apóstolo Paulo começa neste versículo 9, na verdade não começa, porque ele continua, porque ele já está a fazer esse argumento, já está a explicar o que ele está a explicar aqui desde o capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no início, é tudo uma sequência de uma mensagem que ele está a ensinar. E aqui nós calhamos aqui no versículo 9, mas no fundo a mensagem já começa antes. Ele começa com uma pergunta no versículo 9, muito relevante. Porquê? Somos nós mais excelentes? Ele próprio responde à pergunta dizendo, de maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Paulo escreveu esta carta aos cristãos da cidade de Roma, e a intenção dele era explicar a eles qual é o seu evangelho, qual é a sua mensagem. Qual é a mensagem que ele prega? Porque ele estava a pensar visitá-los. Porque a igreja de Roma não foi começada por Paulo. Não foi Paulo quem a começou. Então, quase que em jeito de pedido de autorização, antes dele ir a Roma, ele quer explicar-lhes qual é a sua mensagem. Qual é o entendimento que Paulo tem do Evangelho, das boas novas de Jesus. E nesta carta ele começa a lidar com um problema. O facto dos judeus acharem que por serem o povo que recebeu a lei, estão acima de todos os outros povos, nomeadamente dos gregos ou dos gentios, aqueles que não eram judeus. E acharem também que ter a lei e obedecer à lei, cumprir a lei, é tudo o que é necessário para se ser aceite por Deus e para fazer parte da família de Deus e do povo de Deus. Os judeus pensavam assim, que basta cumprir a lei. Então, quem não está dentro desse regime da lei que eles tinham, quem não conhece essa lei e quem não cumpre essa lei, logo à partida está excluído da possibilidade de se relacionar com Deus. Portanto, nessa categoria encontravam-se todos aqueles que eram considerados gentios, os gregos, os romanos e todos os outros povos que não tinham, na perspectiva dos judeus, o privilégio de serem conhecidos ou serem chamados povo de Deus, porque eles eram o povo da circuncisão. Circuncisão era um ritual que simbolizava a pertença ao povo de Deus. Então Paulo está a dizer aqui, logo no início desta passagem, qual é a vantagem que nós temos, judeus, em relação aos gregos? Somos nós mais excelentes do que os gregos? Somos nós mais excelentes do que aqueles que não são judeus? Paulo diz, de maneira nenhuma. Nós não temos nenhuma vantagem, nem nenhuma superioridade em relação a todos os outros. Faz-me muita confusão, às vezes, a ver pessoas. Eu observo isso, sobretudo no mundo evangélico, mas pode ser que aconteça também em outros contextos. A forma como as pessoas exaltam Israel. Põem Israel num patamar como se, independentemente do que os israelitas façam, eles estão sempre certos porque são o povo da lei, o povo de Deus. Ora, Paulo está a dizer nesta passagem, neste verso aqui, neste pequeno verso, no que diz respeito ao pecado, judeus não têm nenhuma superioridade em relação a todos os outros. Porque ele diz aqui, todos os seres humanos, e aqui é uma afirmação universal, está a fazer uma declaração universalista. Todos os seres humanos estão debaixo do pecado. Esta expressão, debaixo do pecado,
significa que todos os seres humanos, no entender de Paulo, estão debaixo do domínio do pecado. Ou seja, o mal exerce sobre todos os seres humanos um domínio. Seja qual for a sua origem étnica, não interessa se é grego, se é judeu, se é romano, se é africano, se é europeu, se é americano, se é branco, se é preto. Paulo está a fazer aqui quase que uma afirmação antropológica. Todos os seres humanos, a raça humana como um todo, está debaixo de um domínio chamado pecado. Agora, é bom lembrar o que é o pecado. O pecado pode ser explicado de duas formas. Já tive a oportunidade de o fazer aqui, mas é sempre bom lembrar. O pecado pode ser um ato ativo, uma ação, que no fundo é a violação, ou consiste na violação da lei de Deus, uma violação deliberada dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, dos seus princípios. Mas o pecado também pode ser uma reação passiva, ou seja, uma indiferença para com o bem que nós deveríamos fazer, segundo o que Deus exige de cada um de nós, ou espera de cada um de nós. Ou seja, por um lado nós violamos deliberadamente os mandamentos de Deus, por outro lado nós somos indiferentes, não ligamos, não praticamos aquilo que Deus espera que nós façamos. Então, o pecado consiste nestas duas atitudes. E o que Paulo está a dizer é que todos os seres humanos estão nesta dinâmica. Ou estão a violar os princípios de Deus, ou estão numa atitude de passividade para com o que Deus deseja, ou pensa, ou quer da vida humana. Mas esta afirmação pode ser às vezes um bocado controversa. Será que de facto o pecado existe? Será que de facto o pecado é esta força dinâmica que exerce domínio sobre todos os seres humanos? Será que seres humanos de todas as raças, de todas as tribos, de todos os lugares, de todas as épocas estão debaixo deste mal? Alguns filósofos têm uma visão diferente em relação ao ser humano. Há filósofos que têm uma visão positiva do ser humano. Isto quer dizer o quê? Que eles acham que o ser humano é bom na sua essência. O ser humano é bom na sua essência. Pode, às vezes, praticar o mal. Mas não quer dizer que, na sua essência, o ser humano é mau. Esta é a visão positiva. Há muitos filósofos, não vale a pena estar aqui a dizer os nomes deles, porque não interessa para nada, que têm essa visão. Há outros filósofos que têm uma visão que é chamada de visão pessimista do ser humano. Eles dizem que o ser humano é mau na sua essência. É tão mau que podemos compará-lo a um animal selvagem. O ser humano é selvagem. Ele sempre vai fazer o mal. Haja o que houver, ele sempre vai fazer o mal. Qual é a visão da Bíblia? Qual é a visão das Escrituras? Será que a Bíblia está mais pela visão pessimista do ser humano? Ou pela visão positiva do ser humano? Eu acho que a Bíblia não está nem por uma, nem por outra. A Bíblia explica o seguinte: o ser humano foi criado à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. E é de toda a criação de Deus o único que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os animais, as plantas e todas as outras coisas que existem no planeta não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eu às vezes fico um pouco na nossa cultura ocidental do século XXI triste, porque às vezes tenho a sensação que se compara a dignidade humana com a dignidade da criação. Parece que há uma confusão ali entre a dignidade humana e a dignidade da criação. Não é? A criação tem valor diante de Deus. Deus, inclusive, deixou ao homem o mandamento de cuidar da criação. Mas por que Deus deu ao homem o papel de exercer domínio, ou seja, gestão sobre a criação, e não o contrário? Porque o homem tem mais dignidade do que a criação. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus passou-lhe
a sua criatividade, a sua inteligência, a sua bondade, não é? O seu altruísmo. Ou seja, o homem não é igual a Deus, mas é parecido com Deus. Nestes aspectos. Por isso é que o homem é capaz de criar coisas inexplicáveis cientificamente. Por quê? Porque está um pouco de Deus no homem. Por isso é que o homem é criativo. Parece que a criatividade do homem às vezes não tem fim. Por isso é que o homem também é capaz de fazer atos de bondade, de muita bondade inclusive. E temos muitas instituições no nosso mundo que são reflexo disso. Mas a Bíblia também diz, também mostra que a imagem e semelhança de Deus que havia no homem, ela foi distorcida. Imaginem uma pintura, ok? Imaginem que alguém faz um retrato do Marx, aqui à vossa frente. Pinta um retrato do Marx. O retrato nunca é exatamente igual à imagem da pessoa original, não é? Mas é muito semelhante. Ele pinta o retrato do Marx e vem alguém mal intencionado, com outro pincel, com outra cor, e borra aquela imagem. Então a imagem fica distorcida. Os olhos ficam tortos, a boca fica um bocadinho torta. E quando comparamos aquela imagem com a imagem original do Marx, já não é tão parecido como era no início. O que o pecado que os nossos antepassados, Adão e Eva, cometeram, criou na humanidade foi isso. A imagem e semelhança de Deus, na humanidade dos nossos dias, já não é igual como era antes. Então, depois de Adão, todos os seres humanos que nascem têm uma inclinação natural para praticar o mal. Todos os seres humanos que nascem têm uma inclinação, é como se fosse um vírus ativo continuamente nas suas vidas. Agora, o estrago que o vírus vai fazer varia de pessoa para pessoa. Mas todo ser humano tem este vírus nele, o vírus da maldade. E isso pode materializar-se de várias formas. Pode materializar-se através da mentira, pode materializar-se através do egoísmo, pode materializar-se através da arrogância, pode materializar-se através de pensamentos impuros, pode materializar-se através de indiferença para Deus, pode materializar-se de mil e uma maneiras. Mas esse pecado está sempre presente no homem. E é isto que Paulo está a dizer aqui. Todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do domínio do pecado. Mas pastor Marques, há tanta gente neste mundo virtuosa que faz coisas extremamente bondosas e boas. É. Mas o problema é o seguinte: por mais bem que nós façamos, nós sempre acabamos em algum momento por fazer algum mal. Parece que estamos condenados. Por mais bem que façamos, acabamos sempre por fazer algo mal. E outra coisa, por mais bem que façamos, esse bem nunca atinge o bem que Deus espera de nós. Nunca chega a ser o nível de bem que Deus espera de nós. Então temos estes dois grandes problemas. Fazemos o bem, sim, mas por mais bem que façamos, sempre caímos em algum mal. E por mais bem que façamos, esse bem nunca chega a ser o nível de bem que Deus espera de cada um de nós. Então temos sempre uma dívida qualquer para com Deus. Porque Deus é absolutamente justo, absolutamente bom, absolutamente puro. E Deus nunca conviveu de forma permanente, de forma eterna. Deus nunca conviveu com o mal. A única vez que o mal apareceu no trono de Deus, lá nos céus, através da figura que conhecemos como Lúcifer, ele teve que ser expulso do céu e do paraíso, porque Deus não pode conviver eternamente com o mal. O que permite Deus conviver com a maldade que existe no mundo hoje, tolerar a maldade, é a sua longanimidade.
Mas nós sabemos pela revelação da Bíblia que não será para sempre que Deus vai tolerar a maldade que existe no mundo. Haverá um dia que Deus voltará na pessoa de Jesus para julgar o mal de forma definitiva e erradicar o mal do planeta Terra de forma definitiva. Então, o pecado, que é uma constante na nossa vida, deixa sempre uma dívida qualquer diante de Deus. O que fazer com isso? O que fazer com isso? Sabem o quê? Algumas pessoas que fizeram muito bem neste planeta, fizeram muito bem. Vocês iam ficar surpreendidos se fossem examinar as suas vidas, mesmo com uma lupa, com alguns males que eles fizeram, mas que foram camuflados porque talvez faziam parte da sua vida íntima e pessoal. E então eram males que não se tinha tanta noção disso. Eu vou dar um exemplo. Mas atenção. Eu vou dar estes exemplos para que nós percebamos que o que eu estou a dizer é factual. Mas de nenhuma forma é para denegrir a imagem destas pessoas. Sabem porquê? Porque talvez eu cometeria a mesma coisa que eles. Ok? Portanto, ponho-me aqui nas palavras de Paulo. Eu também não sou mais excelente do que eles. Mas Martin Luther King e Nelson Mandela, homens que marcaram a história da humanidade. Eu admiro-os sem fim. Tem livros sobre eles. São admirados no que diz respeito ao respeito dos direitos humanos e à luta pelos direitos humanos. Grandes ativistas, mas na sua vida particular tiveram grandes falhas, nomeadamente adultério. Sabem qual é o problema da nossa sociedade ocidental do século XXI? Ela só observa aquilo que diz respeito à esfera pública. Ok? O Ocidente observa aquilo que diz respeito à esfera pública e aquilo que é da esfera privada não nos interessa. O adultério... Agora temos um companheiro aqui. Vamos ter que focar mesmo com esse companheiro. O adultério é, diante de Deus, mau. Cometer adultério é mau. E eu acho que diante dos homens também. Qual é a mulher que gosta de ser traída? Nenhuma. Qual é o homem que gosta de ser traído? Nenhum. E não é preciso as escrituras, nem nenhuma lei, para dizer que o adultério é errado. Porque está no código moral de cada ser humano. Aquilo que Paulo chama de lei moral. Há uma lei moral, meus caros. Antes da lei revelada, há uma lei moral. Qualquer ser humano que nasce tem a lei moral escrita na sua consciência. E quando pratica o mal, há uma percepção qualquer de que praticou o mal. Vou dar-vos um exemplo. Eu fiquei muito comovido com uma coisa que aconteceu entre mim e a Eliana há pouco tempo. Não, há pouco tempo não, foi se calhar há um ano. Nós fomos ao supermercado, ao Lidl. Fomos fazer compras. E sabem como são as crianças, né? Quando começam a ver todas aquelas coisas cintilantes, os reboçados, os bombons. E, papá, quero isto, papá, quero aquilo. É sempre assim. E às vezes é difícil de controlar isso. E aconteceu o seguinte. Nós estivemos dentro do Lidl, fizemos as nossas compras e ela lá ia dizendo, papá, quero isso. E eu, não é possível. Papá, quero isso. Não posso agora. Papá, pronto. Passamos pela caixa. Quando nós chegamos à caixa, eu olhei para a Eliana, ela ficou gelada. Ela estava gelada. E estava gelada com uma cara de preocupação. Estava triste. Eu achei aquilo estranho. Eu disse, mas por que a Eliana está assim? Eu não estou a perceber. Mas fui pagando, não é? As compras, fui fazendo as coisas e sempre a observar que ela estava gelada e triste. O rosto dela estava muito abatido. Mas foi de repente, porque ela não estava assim. Saímos daquele sítio e ela estava com a cabeça assim, embaixo. Não conseguia olhar para o meu rosto. Mas o que aconteceu aqui com esta miúda? Chegamos no carro. Antes de entrar no carro, eu abri a porta, a Eliana olhou para mim. Isto tocou-me. E começou a chorar.
não disse nada. Nada. Ela olhava para mim e chorava. Eu nunca lhe ensinei, nunca lhe falei, nem eu nem a Selma, o que é roubar. Nunca. Nunca. Nunca lhe sentamos para falar sobre isso. Ela tinha tirado uma coisa, sem eu me aperceber, pôs no bolso e trouxe com ela ao carro. De alguma forma, ela sabia que fez mal. E ela estava a chorar antes mesmo de eu abrir a minha boca e dizer o que quer que seja. Por que é que isto aconteceu? Lei moral. O código moral que Deus pôs na cabeça de qualquer ser humano. Agora, esta lei aqui, a lei escrita que Deus escreveu através do seu povo, é para deixar inequívoco e claro o que é mal e o que é certo. Porque a lei moral pode enganar. A lei moral pode ser uma sensação de culpa somente, mas sem percebermos claramente às vezes o que aquilo que fizemos representa realmente. A lei escrita é para traduzir por escrito, de forma clara, taxativa, inequívoca, o que é certo, o que é errado. Deus, na lei escrita, chama as coisas pelo seu nome. Ele diz, não terás outros deuses para além de mim. Quantos de nós no mundo inteiro estamos a idolatrar objetos, coisas, pessoas no lugar de Deus? Ele diz, não cobiçarás. Todos os dias estamos a cobiçar. Eu cobiço várias vezes, confesso. Ele diz, não matarás. Quantas vezes estamos a sentir ódio por alguém? Jesus disse, quando sentires ódio por alguém, a Bíblia diz, já mataste aquela pessoa. Não adulterarás. Jesus disse, quando olhares para uma mulher com um pensamento impuro, já adulteraste o teu coração. Então, nenhum de nós escapa realmente. Toda a humanidade. Nelson Mandela, Martin Luther King, pessoas virtuosas, mas que na vida privada cometeram tais coisas. E há muitas outras assim, só que a gente não sabe da sua vida privada. Porque nós não ligamos à vida privada, só ligamos à esfera pública. Mas Deus olha para o coração. Deus olha para as intenções do coração antes de qualquer coisa ser materializada. Por isso é que a Bíblia chama ódio assassinato, e por isso é que a Bíblia chama um olhar impuro de adultério. Porque o mal é concebido no coração. Quando ele se materializa, ele só está a tomar forma física ou forma visível. No coração ele já existe há muito tempo. E se olharmos desta forma, não há nenhum ser humano neste mundo inteiro que possa escapar a isto. Aí eu entendo, Paulo, estamos todos debaixo do domínio do pecado. No versículo 23, Paulo diz, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Não é possível ter comunhão com o Deus Santo e Perfeito com esta natureza pecaminosa que nós temos em nós. Não é possível, é isto que Paulo está a dizer aqui. Inclusive, antes disso, ele diz mais, ele vai mais fundo. Ele cita passagens do Velho Testamento quando ele diz, não há um justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Ou seja, no sentido mais pleno da palavra bem, não há ninguém que faz o bem. Só Deus faz o bem. Agora, sabem, há uma pessoa que cumpriu todos os requisitos. Jesus, desde o seu primeiro dia de vida até o seu último segundo no planeta Terra, obedeceu a toda a lei de Deus. Foi justo em tudo. E Jesus nunca violou um mandamento dos 10 mandamentos. Nunca violou.
Ele teve essa oportunidade quando foi tentado no deserto, não sei se lembram. Foi tentado de várias formas, mas ele nunca violou os mandamentos de Deus. Aquelas coisas que nos tentam a todos nós, seres humanos, foram colocadas diante de Jesus no deserto durante 40 dias. E ele não cedeu, nunca cedeu a estas coisas. E qualquer um de nós cederia naquele momento. Jesus nunca cumpriu nenhum mal. Então, como é que fica a nossa situação? Paulo diz, no versículo 24, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados cometidos diante de Deus sob a sua paciência. O que é que Paulo está a dizer com esta linguagem toda? Paulo está a dizer, para nós há uma saída. Qual é esta saída? Nós somos justificados. O que é que a palavra ser justificado significa? É uma palavra que vem de tribunal, de expressões de juristas. A palavra ser justificado significa ser declarado inocente. Um culpado que está no tribunal e que merece o julgamento é declarado inocente de forma gratuita pelo juiz. Por quê? Porque alguém cumpriu um papel de substituição. Jesus Cristo. Ou seja, a justiça que só um homem cometeu, viveu na vida, na história da humanidade, é transferida para vocês e para mim. É como fazermos uma transferência para a conta bancária. Porque é verdade, Paulo está a usar mesmo expressões dos juristas e também da contabilidade. Esta justiça é transferida para vocês. Eu posso ter 500 euros na minha conta e transferi-la para a conta da Sara. A partir do momento em que eu faço essa transferência, é como se fosse da Sara, não é? A justiça de Jesus é transferida para nós. E agora, e a culpa toda que nós temos de pecados que cometemos desde a infância até a vida adulta? Como é que isso fica? Essa dívida foi paga lá na cruz. Quando ele estava lá na cruz, ele apagou a dívida de todos nós. Agora, por causa disso, eu posso estar onde quer que eu esteja, em qualquer lugar do mundo, à vontade, continuamente na presença de Deus. Eu posso falar com Ele, eu posso abraçá-lo, eu posso ter comunhão com Ele. Deus me recebe, mesmo que eu caia em alguma falha, Deus vai me receber na mesma, porque a culpa já foi toda paga na cruz do Calvário. Jesus pagou tudo. Por isso é que Jesus teve aquela expressão, quando estava na cruz, está consumado. Acabou, está feito, a dívida está paga. A justiça está cumprida. Os seres humanos de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as cores, podem ter um relacionamento real, verdadeiro, autêntico, vivo, com o Deus que criou o universo todo, porque Jesus pagou o preço. Já está tudo consumado lá na cruz. Por isso Paulo conclui assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Porque alguém que quer justificar-se pelas obras da lei, sabe o que é que vai acabar por fazer? Vai acabar por se sentir mais condenado ainda. Porque a lei não foi feita para justificar as pessoas. É o que Paulo está a tentar dizer. A lei foi feita para trazer à luz a culpa. É o que eu disse antes. A lei foi feita para que o pecado seja inequívoco, seja claro, transparente e tenha nome. Portanto, quando tu estás a tentar cumprir os 10 mandamentos, vais falhar em algum e vais falhar sempre. Podes fazer muito esforço agora e cumprir alguns. Daqui a 10 minutos falhas num. Podes fazer muito esforço agora, como Martinho Lutero, aliás, fazia quando era ainda padre.
fazia um esforço grande, depois batia em si próprio para tentar eliminar aquela culpa toda e de repente estava-se a sentir culpado outra vez. Porque a lei não foi feita para salvar. A lei é para condenar. A lei é para condenar. É o que os tribunais usam para condenar alguém. É a lei. De acordo com o artigo não sei o quê, não sei o quê. Falhaste aqui e aqui. Prisão contigo. A lei não é má. A lei é um princípio bom para equilíbrio, para harmonia, para justiça, para paz. Não é? É o que Paulo diz. A lei não é má. Mas a lei não serve para salvar. Não é instrumento de salvação. Cumprir os 10 mandamentos não leva ninguém para o céu, porque é impossível que qualquer ser humano cumpra os 10 mandamentos na íntegra. Não há. Por isso, o caminho que Deus oferece é mais fácil e mais simples. É o caminho da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé somente e não pelas obras da lei. Ai, eu dou glória a Deus por este texto. Sabem porquê? Pobre de mim, se não fosse este texto, eu estava condenado. Porque eu falho tanto. Eu falho tanto. Dou glória a Deus porque eu tenho acesso a Deus, não porque... Por isso é que Paulo diz aos Efésios que a fé, que a salvação é pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém poderá dizer, sou salvo porque eu fiz muito bem a X pessoas. Não, és salvo porque Deus te deu essa bênção. Ser salvo. Ponto final. Porque Deus, de forma graciosa e gratuita, te deu a salvação através de Jesus. Não tem nada a ver com fazeres 1001 votos, 1001 sacrifícios. Não tem nada a ver com isso. É porque Deus te dá essa graça. Vou terminar dizendo o seguinte. Eu acho que quando nós percebemos isto, percebemos a frase de Jesus quando ele disse... Primeiro, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o pecado é abundante, a maldade é abundante. Eu, quando abro os meus olhos para examinar o nosso mundo, a maldade é abundante, é abundante. Hoje fiquei chocadíssimo com as notícias da Ucrânia. Chocadíssimo. Independentemente desta questão, quem tem culpa, quem não tem culpa, são russos, são os ucranianos, independentemente dessa discussão, essa discussão aqui, agora neste momento no púlpito, não interessa nada. Mas estavam a fazer negociações e vi bombardeamentos, imagens de bombardeamentos da cidade de Odessa hoje. Eu estou chocado como é que o ser humano é capaz de tanta maldade. Mas onde abunda a maldade, também superabunda a graça. Ou seja, se o Putin hoje se torna temente a Deus e recua para o Putin, até para o Putin, há salvação, e há graça, e há perdão. E Jesus diz outra coisa que é, a quem muito se perdoa, muito amor demonstra. Quando tu entendes o presente, a oferta que Deus te deu, com a salvação, a tua reação é só uma: Senhor, eis-me aqui, sou completamente teu. Eu quero entregar tudo como um ato de gratidão pela grandeza do que tu fizeste por mim. Às vezes a falta de entrega a Deus é um sinal de falta de reconhecimento da grandeza do que Ele fez e faz por nós. Ser grato pelo que Jesus fez por nós é o maior presente que Ele nos podia dar. Pôs-nos num relacionamento com o Deus eterno para toda a eternidade. Nunca vamos sair deste relacionamento. Isto é o maior presente que nós podemos ter. Temos que ser gratos a dedicar-lhe completamente a nossa vida, a nossa existência. E a ceia que vamos celebrar agora tem tudo a ver com isso. Jesus, antes de ir à cruz, teve este momento num tempo de muita intimidade, num pequeno quarto com os seus discípulos. Ele disse: vou partilhar este momento convosco, porque eu vou cumprir aquilo que vim fazer nesta terra. Vou entregar a minha vida, vou entregar o meu corpo e vou entregar o meu sangue por vocês. É algo precioso que eu vou fazer, por isso vocês têm que celebrar este tempo sempre, até que eu volte. Porque quando vocês estão a celebrar isto, vocês estão a afirmar, estão a voltar lá para trás, estão a dizer: esta é a fonte de tudo.
Esta é a raiz de toda a nossa bênção, da nossa eternidade, da nossa salvação, de sermos família de Deus, de tudo isso. Começou aqui, neste sangue que foi derramado e neste corpo, este pão que simboliza o corpo. São símbolos, não é? Não é realmente o sangue aqui, nem o pão. Há crenças que acreditam que o vinho é mesmo o sangue e o pão é mesmo a carne. Nós não temos base bíblica para acreditar nisso. Nós acreditamos que é um símbolo, mas é um símbolo que nos remete para aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Fazer isso sempre para lembrar isto, a base de tudo. Porque quando Ele vier, vai ser isto a razão de nós nos encontrarmos com o nosso noivo, Jesus Cristo. Vai ser isto aqui que Ele fez. Ok? Por isso façam isso sempre. Fiquemos de pé para fazer isso que Ele nos mandou fazer. Eu vou mudar de posição, se me permitem.